Irmãos e irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva, nos fortaleça no caminho da sua paz. Havíamos preparado para a tarde de hoje uma fala relacionada ao mês abril, que no calendário espírita, Siuá, é um dos mais importantes, por ser o mês em que a doutrina espírita começa no mundo, com a publicação de O Livro dos Espíritos, exatamente no dia 18 de abril do ano de 1857. E o Espiritismo começa com o Livro dos Espíritos, que é, na verdade, um grande diálogo, uma conversa longa do mundo material com o mundo espiritual, da materialidade terrena, onde nos situamos, no conjunto das nossas amarguras, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, com a espiritualidade superior, que aponta-nos o rumo certo para o viver correto, o viver na luz na terra. Então, o Livro dos Espíritos, que é um conjunto de 1019 perguntas com as respectivas respostas, e que é esta conversa da terra com a espiritualidade, da espiritualidade com a terra, marca o início da doutrina espírita em nosso plano existencial. Não existia espiritismo antes de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec começa O Livro dos Espíritos lá na introdução dizendo que para coisas novas são precisos termos novos, pois assim o exige a clareza da linguagem para evitar as confusões inumeráveis daquelas palavras que possuem muitos sentidos, que são ambíguas, que têm muitos significados. Então, para distinguir essa doutrina que é baseada na comunicação do mundo material com o mundo espiritual através da mediunidade, Allan Kardec cunhou o termo espiritismo. Mas, quinta-feira, quando fomos até a nossa pequena biblioteca, da qual já nos orgulhamos mais por reunir vários títulos espíritas que nos servem como meio de iluminação pessoal, encontramos um dia uns versos de Cornélio Pires que dizia o seguinte: compra, junta, guarda livros, mas estuda-os dia a dia, porque mostrar a biblioteca não é mostrar sabedoria. E desde esse dia passamos a nos orgulhar menos da biblioteca que possuímos e a procurar seguir, então, esse conselho de estudar mais, porque os livros parados na biblioteca não têm serventia, são uma luz apagada. Já o livro aberto, o livro que é lido, o livro que é estudado, o livro que é vivido, é a luz que se acende na alma para alumiar a escuridão, né, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. E ao pegar um livro acaso, como comumente fazemos, pegamos este livro aleatoriamente, Alma e Vida, do espírito Maria Dolores, que foi uma pessoa que, quando encarnada, esteve devotada ao bem, ao serviço fraterno, à caridade, e revelou-se uma grande poetisa, onde, mais que a beleza do verso, se verifica a sua alma pura e boa, voltada ao bem, preocupada com o bem-estar do semelhante. E ela escreveu dezenas e dezenas de mensagens póstumamente
através da mediunidade do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E muitas dessas mensagens foram compiladas nos livros poéticos publicados por esse médium e alguns exclusivamente dela, como é o caso desse Alma e Vida. E ao abrirmos o livro Ao Acaso, as páginas que se abriram trazia por título a mensagem Alvorada do Reino, que fazia uma reflexão sobre os últimos momentos de vida do Cristo na Terra e sobre o porvir. Como ficaria o mundo sem a presença material de Jesus? É uma reflexão feita por um dos seus discípulos mais queridos, mais eminentes, Tiago, que tivera, inclusive, oportunidade de privar da presença do Cristo em alguns dos momentos mais eloquentes da sua passagem pela terra, como o episódio do Tabor, em que Jesus sobe este monte na companhia dele, Tiago, João, seu irmão, e Pedro, para comungar com a espiritualidade, onde se manifestam, ante a visão estupefacta, surpresa dos discípulos, dos apóstolos, que Jesus escolhera por terem uma preparação espiritual maior que a dos outros, para vivenciar aquele momento sublime, em que do mundo espiritual materializam-se dois importantes mensageiros celestes, Moisés e Elias, e Jesus, vestido de luz, transfigurado, irradiando a sua claridade, confabula com esses emissários celestes para decidir os destinos do mundo. E os apóstolos, diante daquele festival de cor e de luz, encontravam-se extasiados frente àquela visão maravilhosa. E um deles era Tiago, que possuía então essa compreensão espiritual maior das coisas do mundo. E, ao ler essa mensagem, que caiu tão oportunamente, imaginem a coincidência de tirar um livro ao acaso, aleatoriamente, de uma estante cheia de livros, e abrir este livro da mesma forma, de repente, de inopino, e cair em uma mensagem que reflete sobre os últimos momentos de Jesus na Terra, justamente no dia que se avizinhava a Sexta-feira da Paixão, que era ontem. Então resolvemos mudar o tema que havíamos preparado com antecedência para fazermos uma reflexão sobre essa mensagem poética de Maria Dolores. Ela é um pouco extensa, por isso pediremos licença para lê-la e depois fazer uma breve reflexão sobre os seus versos. Inicia Maria Dolores com seu estro de luz escrevendo: Tiago, filho de Alfeu, em desconforto, no desapontamento que o invade, antes que se rompesse a tempestade, prestes a desabar sobre Jerusalém, foi ver o Cristo morto. O vento escorraçava a multidão, que descia tangida a chibatas de pó, vendo o topo do monte quase sem ninguém, sob certo disfarce, o aprendiz de Jesus subiu, ansioso e só. E falou para o Mestre, aos pés da cruz: por que morrer assim, Jesus, se as profecias de nossas tradições e de nossas memórias falam de ti no reino que previas, na condição de rei, cercado de vitórias?
O povo te saudou por príncipe perfeito, alto libertador da terra prometida. Por que não combateste, ao menos por respeito, aos que disseste amar nas agruras da vida? Perdoa-me, Senhor, a repulsa que tenho, nada vejo que a fé nos recomponha. Ai de nós que ficamos, este lenho para sempre será nossa própria vergonha. O apóstolo pausara, cismarento, mas do próprio madeiro, varando o ribombar do firmamento, veio, em amargo acento, a voz de um mensageiro. Dos muitos que velavam, na hora extrema, pela paz do divino companheiro. Silencia, Tiago. O reino que esperavas é o mesmo desta hora em que se escuta o terrível clamor de sofrimentos e luta das vastas multidões de almas escravas. De que vitórias falas? As da guerra? Da pilhagem no sangue em que se alaga? Da púrpura dos reis que refúgio se apaga ante a cinza dos túmulos da terra? Jesus não trouxe ao mundo o império da opressão, e sim a luz do reino superior, de verdade e de paz, de esperança e de amor, alto reino de Deus que deve se elevar de nosso coração. Emudecera a voz, mas o apóstolo aflito voltou a perguntar: então Jesus, o ungido dos ungidos, não veio proclamar a terra em que nasci por nação de escolhidos? O emissário, porém, clamou da cruz em tom profundo: Tiago, não te des a preconceitos vãos. Todo o povo é de Deus nos caminhos do mundo. Todos somos irmãos, todos somos irmãos. O aguaceiro no céu a jorro se destampa. O apóstolo descia pensativo, mas na última rampa encontra um pobre homem morto-vivo. É um mendigo estirado ao pé do morro, a rogar por socorro. Está febril, cansado, espancado e ferido. Tiago enxerga nele um farrapo sangrento e refletiu de si para consigo: será este, meu Deus, o divino momento de compreender Jesus? Inquieto e surpreendido, a sentir-se por dentro em nova luz, toma o desconhecido e, a carregá-lo nos seus próprios braços, registra estranha força a sustentar-lhe os passos. Lembra a história do bom samaritano e, na grandeza do seu gesto humano, leva o infeliz à humilde hospedaria. Na rua, a tempestade atroava e rugia. O apóstolo recorda o Cristo entre os doentes, desolado, sozinho, os maltrapilhos, que tratava por filhos, entre afagos e zelos permanentes. Em seguida, contempla enternecido aquele companheiro anônimo e vencido, limpa-lhe o corpo em chaga e oferece-lhe um leito. De inesperado amor inflama-se-lhe o peito. Nessa transformação, abraça-se ao pedinte por irmão. Lá fora, o temporal estrugia violento, apedrejando a terra entre os uivos do vento. Tiago se rendera à extrema compaixão. Tocado de alegria excelsa e rara, sentiu, dentro do próprio coração, que a construção do reino começara. Então, é uma mensagem muito bonita, muito profunda, que nos emociona, convidando-nos a refletir sobre a peregrinação de Jesus no mundo, uma peregrinação que foi abreviada pela incompreensão desse mesmo mundo, que
possuía na época, como ainda na atualidade, uma ignorância tão grande que era incapaz de compreender, de abarcar, de aceitar a mensagem que Jesus trazia em frontal antítese, em frontal oposição ao modo que comumente estamos habituados a viver no mundo. Então Jesus, que teve a sua mensagem, a sua vida, o seu tempo de permanência na terra abreviado pela incompreensão humana, morto de uma forma tão vil, de uma forma tão violenta, de uma forma tão injusta, ele que não tinha nenhum erro é submetido à pena de morte, que era a forma como os antigos romanos, lembrando que a Palestina, na época, era uma procuradoria de Roma, era uma colônia de Roma, que estava sob a supervisão, sob a administração de Pôncio Pilatos, e era a forma como os romanos costumavam punir os criminosos, era a pena de morte que eles impunham aos condenados por algum delito mais grave. Jesus, que foi levado até a presença de Pôncio Pilatos, que no ato simbólico de lavar as mãos, reconhecia a inocência de Jesus, que fora levado até ele sob a acusação de estar querendo fundar um reino, de estar querendo propor a libertação dos judeus do jugo romano. Mas quando Pôncio Pilatos pergunta para Jesus se de fato ele era rei, Jesus responde, humilde mas sábio, não. Tu dizes que eu sou rei. Eu não sou rei, pois que o meu reino não é deste mundo. E responde, ele que não tinha instrução, não tinha formação intelectual nenhuma, responde com superioridade à indagação de Pôncio Pilatos, que não vê nele erro algum, e no seu gesto material lava as mãos, não faz nada para interferir a favor dele e o entrega aos cuidados dos fariseus e permite, como autoridade política que era, que os fariseus fizessem o que bem entendesse do mesmo. E Jesus, então, é levado pelas estações da sua paixão até a crucificação, onde depois, segundo os relatos evangélicos, ele ressuscita. Aparece depois de morto. A visão estupefacta, surpresa, aquela mesma visão que Tiago, Pedro e João tiveram lá no Monte Tabor, privativamente, onde viram também, entre aspas, a ressurreição, compreendendo que a palavra ressurreição indica ressurgir algo que havia desaparecido. Então eles percebem ressurgir das sombras da morte as figuras de Moisés e de Elias. Um morto há mais de 12 séculos, outro há mais de 8 séculos, e que aparece ante a visão deles, uma visão cheia de surpresa, cheia de estupefação. E após a morte, após a crucificação de Jesus, o mesmo se repete. Ante a visão de surpresa, de estupefação dos seus apóstolos, dos seus discípulos diletos, Jesus ressurge da sombra da morte para evidenciar que a morte não é o ponto final da vida, que a vida continua além e que a sua mensagem tinha uma força, tinha um poder que não poderia ser detido pela punição da crucificação
e que avançaria além através das pregações dos discípulos que restaram, que dariam continuidade à mensagem de Jesus. Então, esta mensagem poética de Maria Dolores, que situa o apóstolo Tiago no momento de inquietação, no momento de dor, onde ele vê sem compreender o seu amigo querido, seu mestre amado, ser injustamente crucificado, e a perguntar-se como seria dali para frente sem a presença do mestre, o que seria dos seus ensinamentos, o que seria das suas lições, o que seriam dos seus exemplos, como continuar agora órfãos de proteção, como dar continuidade à obra de construção do reino de Deus na terra, sem aquele que vier a estabelecer os seus alicerces, que vier a dar início a esse processo, que vier a falar do reino de Deus e que vier a construí-lo na terra. Então Tiago se encontrava nesse momento de angústia, mas ele ouve essa voz que vem do céu, essa voz que vem da espiritualidade, essa voz que vem do mundo espiritual e que lhe consola, que lhe abençoa, que lhe renova e ajuda a entender que o reino de Deus não é exclusivamente os reinos da terra, como muitos judeus e como muitos dos discípulos de Jesus acreditavam que seria, porque os judeus esperavam, como esperam até hoje, a vinda do Messias, que haveria de devolver a este povo a terra prometida e destacar-lhe em glórias, em poder, diante das demais nações da terra. E os judeus até hoje são embalados nessa crença, nesse desejo do Messias e da terra prometida, não aceitando Jesus como sendo este homem que veio trazer a promessa e concretizar a construção do reino de Deus na terra. Então, muitos dos discípulos de Jesus, inclusive alguns dos apóstolos, como Judas, acreditavam que o reino que Jesus estava anunciando era um reino material, era um reino à semelhança dos demais, um reino político, um reino estruturado nos moldes dos demais que já existiam na terra. E Judas, dito Iscariotes, provavelmente membro de um dos partidos políticos dissidentes na antiga Palestina, os Zelotes, que queriam a separação, a libertação da Palestina dos judeus e que viam com simpatia as pregações de Jesus, que fugiam ao dogmatismo das seitas do judaísmo de então, dos fariseus, dos saduceus, propondo algo novo, propondo uma alternativa ao existente, propondo um modelo novo de existência na Terra. Então, não sendo capazes de compreender a proposta superior que Jesus estava trazendo, muitos deles viram em Jesus uma alternativa à subjugação tanto dos fariseus, quanto dos saduceus, quanto dos romanos, e esperava em Jesus a libertação dos judeus e a promoção deste povo em detrimento dos demais, como uma nação cheia de glórias e de poder. E é provavelmente por isso que Judas acaba traindo Jesus, porque acreditava que
Ao entregar Jesus, os seus discípulos se rebelariam, começariam uma revolta para defender o Mestre e possivelmente se estabeleceria o reino de Jesus na terra, na sua acanhada compreensão. Mas como tal não ocorre, Jesus é negado até pelos discípulos que mais o amavam, que mais o compreendiam, como ocorre com o apóstolo Pedro, já anunciado por Jesus durante a última ceia, que o negaria 3 vezes antes do nascer do sol, como de fato ocorre, segundo as narrações evangélicas. Judas, ao ver os seus planos não funcionarem, não se concretizarem, devolve as moedas que ele recebera em troca da entrega de Jesus, em troca da liberdade de Jesus, às autoridades rabínicas do Sinédrio, do órgão político dos fariseus, e suicida-se por não conseguir conviver com a culpa de ter entregue o Mestre amado ao martírio, porque ele não acreditava que aquilo iria ocorrer, não imaginava que aquilo iria ocorrer. Embora Jesus já tivesse, em função da sua presciência, anunciado todos os trâmites futuros que se dariam. E o reino de Jesus não se concretiza na terra. Porque como ele mesmo falara a Pôncio Pilatos, o seu reino não é deste mundo. Mas de que reino está falando Jesus? Jesus anunciava o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Mas esclarecia também que o reino de Deus está dentro de cada ser humano. Numa linguagem metafórica, Jesus referia-se ao íntimo das consciências humanas, onde deve estatuir-se o reino divino, onde deve começar o reino de Deus na terra. O que se dá na mensagem poética de Maria Dolores com o apóstolo Tiago, que vê o alvorecer do reino de Deus quando ele compreende o poder, a força da mensagem evangélica, da mensagem de Jesus, e ao descer do Monte da Cruz, onde Jesus estava crucificado, o Monte da Caveira, o Gólgota, e ao encontrar um infeliz, um marginalizado, um esquecido da sociedade, relembra o ensinamento do bom samaritano, da parábola inesquecível contada por Jesus, e faz o mesmo. E ao fazer aquilo, ao estender a mão àquele seu irmão que estava caído e a levantá-lo, carregá-lo consigo, oferecendo-lhe o próprio coração, além das mãos amigas, servindo-lhe de suporte pelo caminho pedregoso da vida e auxiliando-o a refazer-se, a reerguer-se, a retomar as próprias forças e as rédeas da sua vida, o apóstolo Tiago compreende que no bem prestado ao semelhante, ele encontra o bem de si mesmo e encontra o alvorecer, o começo, o iniciar do reino de Deus dentro dele mesmo. Então é uma mensagem poética muito forte e que nos convida a refletirmos sobre Jesus, sobre a sua mensagem, que é uma mensagem muito simples mesmo. Se resume no amor. Um dia, um amigo nosso conversava sobre
o porquê Jesus não teria deixado nada escrito, a exemplo de outros sábios, como Sócrates, por exemplo, e chegávamos à conclusão de que Jesus não escrevera nada porque a sua mensagem era muito simples e não tinha necessidade de ser gravada. A sua mensagem completa se resumia no amor a Deus sobre todas as coisas e no próximo como a si mesmo. E isso é fácil de lembrar. Não é preciso anotar, não é preciso escrever para mais tarde compulsar, retomar, ler e relembrar. Então a mensagem de Jesus se resume nisso. É muito simples. E já se passaram mais de 2 milênios. E o reino de Deus ainda não se estabeleceu na terra, porque o reino de Deus ainda não se estabeleceu no coração, na mente, na consciência das criaturas, e porque nós ainda não assimilamos a mensagem simples, singela de Jesus, que é a mensagem do seu amor. E como é difícil assimilar essa mensagem, e mais difícil ainda aplicá-la em nossa vida cotidiana, sobretudo dentro da nossa casa, na intimidade do nosso lar, junto daqueles com os quais convivemos, onde precisamos cada dia da presença do amor para conseguirmos compreender, perdoar, tolerar, conviver em harmonia, silenciar muitas vezes, testemunhar as nossas convicções, ajudar, servir, abrir mão de coisas que nos são caras para a harmonia, para o bem da família. E tudo isso é muito difícil. Tudo isso, muitas vezes, nós não conseguimos fazer. E aí os muitos conflitos que campeiam abertamente em nossa vida familiar, onde nós não conseguimos reproduzir e nem construir o reino de Deus na terra. Então, se nós não conseguirmos fazer dos nossos lares um espaço de entendimento, um espaço de convivência fraterna, um espaço de paz, de acolhimento, de amor, que se dirá de toda a superfície terrestre, onde ainda vivemos de braços dados com a violência, com a criminalidade, com o desentendimento, com a guerra. São mais de 80 conflitos espalhados pelo planeta Terra, muitos deles tendo como causa dogmas e posições religiosas, numa contradição inexplicável, uma contradição que realmente não tem como explicar, já que as religiões existem para apontar-nos o caminho do entendimento, o caminho da luz, o caminho do aperfeiçoamento, o caminho da nossa espiritualização, qualquer que seja ela. E ainda hoje se utiliza a religião como cenário para o desentendimento e para a guerra. Então, se nós não conseguimos, dentro do nosso lar, se nós não conseguimos, dentro de nós mesmos, edificar o reino de Deus na terra, certamente não conseguiremos construir, edificar o reino de Deus fora de nós. Numa das falas do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é, sem dúvida nenhuma, o discurso mais belo já pronunciado e já escrito. Pronunciado por Jesus e escrito por alguns dos seus apóstolos. Ele é referenciado mais exclusivamente pelo apóstolo Mateus e pelo apóstolo Lucas, pelo apóstolo Marcos em seus respectivos evangelhos,
No Evangelho de Mateus, ele se distribui entre os capítulos 5, 6 e 7, e que deveria ser matéria para a nossa reflexão continuada. Deveríamos de tempos em tempos ler, reler, refletir, porque além de ser o discurso mais belo já pronunciado por alguém na terra, é aquele discurso que Jesus começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, e por aí vai. Sem falar que é o discurso mais belo que a gente pode vir a ler, é o discurso que traz a súmula dos princípios espirituais que Jesus veio trazer para a terra e que Jesus legou para nós, servindo de archote, servindo de luzeiro, para peregrinarmos na escuridão da terra e principalmente nos nossos momentos de escuridão, nos momentos que nós estamos nas sombras, nos momentos que nós estamos na nossa solidão, na nossa amargura, nos sentindo perdidos, nos sentindo sem rumos. Essas lições, esses ensinos podem servir de fachos de luz para nos auxiliar a retomarmos a luz de Deus, a claridade de Deus que está em nós, mas muitas vezes as nossas sombras pessoais, as sombras do nosso ego nos impedem de ver. Então vale a pena ler. E num dos trechos do Sermão da Montanha, Jesus afirma, Jesus recomenda, Jesus orienta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. E o que é o reino de Deus que nós precisamos buscar? Então, como dissemos antes, em outro momento, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus esclarece: o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus que nós precisamos buscar está na nossa intimidade, está dentro de nós. E é onde nós precisamos esforçarmos-nos por buscá-lo e construí-lo. Há uma passagem muito bonita na vida de Francisco Bernardoni, mais conhecido como Francisco de Assis, em que ele ouve o chamado de Jesus, que lhe afirmava: Francesco Bernardoni, vai e constrói a minha igreja que está caindo. E Francesco Bernardoni, o nosso Francisco de Assis, avança e encontra, quando ele chega na cidade de Assis, por isso Francisco de Assis, uma igreja que está em pedaços. E ele começa, com um duro esforço, a recolocar as pedras dessa igreja e a reconstrói. E sente-se em paz consigo mesmo, porque ele havia atendido o apelo de Jesus. E quando ele adentra na igreja que ele reconstruíra para orar e louvar a Jesus, ele ouve novamente os apelos do Mestre: Francesco Bernardoni, vai e ergue a minha igreja que está caindo. E aí ele não compreende e responde: mas Mestre, eis aqui a tua igreja, estava em pedaços e eu a recompus, eu a reedifiquei. E Jesus então lhe esclarece: eu não me referia a esta igreja, Francesco. Eu não falava da igreja de pedra, eu não falava da igreja material, eu falava-lhe da igreja espiritual,
espiritual, dos meus ensinamentos morais, que estão sendo deturpados, que estão sendo mal interpretados, que estão sendo malbaratados, da minha doutrina de paz, que está sendo cambiada pelo serviço das guerras, nas cruzadas propostas pelas autoridades religiosas. É desta igreja, Francesco, que eu estou falando. E aí Francisco de Assis começa a sua missão na terra. Abandona a sua herança, que era muito grande, abandona todos os seus bens, ele que era filho de um rico comerciante, lá no século XII da era cristã, inclusive as próprias roupas do corpo reclamadas pelo pai como suas, enverga um traje andrajoso, à maneira dos desprovidos da sorte que usavam na época, e passa a concitar as pessoas do seu tempo e de todos os tempos para que, através da abnegação e da renúncia, busquem o reino de Deus dentro de si mesmas e o caminho da espiritualização. E Francisco de Assis comove a humanidade do seu tempo. Vai até o Papa, que inicialmente não quer recebê-lo, mas que ante os apelos insistentes anui, concede uma audiência àquele mendigo e se comove ante a força espiritual, ante a presença daquele homem que não tinha nada consigo, mas tinha o reino de Deus construído em si mesmo, a exalar, a irradiar luz e paz, que contagia o Papa e os cardeais presentes àquele evento, àquela reunião, e lhe concede a permissão para criar a sua ordem religiosa, a ordem dos franciscanos. E não é à toa que numa eleição, na passagem do século XX para o século XXI, Francisco de Assis foi escolhido como a figura-chave do segundo milênio da era cristã, devido à força da sua presença e da sua mensagem, que era a mesma mensagem de Jesus. Conseguira ele viver na terra o que poucas pessoas conseguiram fazer, reviver os ensinamentos de Jesus na terra. Nós não devemos ser ambiciosos e almejar para nós uma missão que não sejamos capazes de desincumbir no mundo. Há um provérbio chinês que afirma: antes de quereres sair para transformar o mundo, dá 3 voltas em torno da tua casa. E é justamente o local, o espaço onde a nossa missão nos aguarda. Porque se ali nós não conseguirmos estabelecer a paz, o entendimento, a convivência pacífica e fraterna, nós não vamos conseguir estabelecer a paz, o entendimento, a fraternidade no mundo. E nós não vamos conseguir fazer isso dentro do nosso lar, se nós não conseguirmos fazer isso dentro do nosso lar interior, dentro da casa do nosso coração, dentro das nossas consciências, onde muitas vezes fervilha, borbulha muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos problemas internos com os quais nós temos dificuldade de lidar, mas que nós precisamos aprender a superar, tendo como meta as lições espirituais que temos à nossa disposição desde o tempo de Jesus e que o Espiritismo vem renovar, libertando de qualquer dogma, nos apresentar, a partir do Livro dos Espíritos, os esclarecimentos do porquê das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas misérias, esclarecendo de onde nós viemos, para onde nós vamos,
respondendo o porquê de nós estarmos aqui junto das pessoas com as quais nós estamos. Então, frente a esses ensinamentos, a esse conjunto de lições que enfeixam uma senda de luz, um carreiro iluminado, nós temos como palmilhar as trilhas terrenas com segurança e com sabedoria, para não nos perdermos na ignorância, não nos perdermos no desespero, não nos perdermos na incompreensão e conseguirmos realizar aqui na Terra o que cada um de nós veio realizar, que é a melhoria pessoal, que é a construção do reino de Deus dentro de si e que é a melhoria da nossa família, a construção do reino de Deus da nossa família. Se nós conseguirmos fazer isso, podemos abandonar o mundo, retornando à espiritualidade em paz, com a nossa consciência tranquila, por termos conseguido cumprir a missão que nos trouxe para cá. Então nós agradecemos de coração a paciência, a generosidade com que sempre somos recebidos aqui nesta casa, a paciência de todos em nos ouvir, e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos mantenha em sua paz e que esse período pascual das efemérides cristãs não passe em vão, que sirvam-nos para refletirmos sobre o significado da vinda de Jesus para a Terra e sobre o significado das suas lições para a renovação da humanidade, passando pela renovação de cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe e que mantenha em nós sempre a sua paz, o seu amor.